Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É hoje, dia 19 de junho, sexta-feira. Se estivéssemos sem o distanciamento social, estaríamos realizando oração na nossa congregação já em Santa Marta Belford Roxo. Mas como ainda estamos em distanciamento social, quero trazer mais uma palavra para abençoar a vida de nossos amados irmãos. Vou ler alguns versículos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 10, mas a nossa principal palavra está no 9 e no 10. Depois disto, o título é Paulo em Corinto, em Éfeso e volta para Jerusalém. Só que nós vamos pegar só a parte de Paulo em Corinto. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava postinho por ofício fazer tendas. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas existindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. E Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali, vou ler também o versículo 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Que lições tiramos aqui desse texto? Eu disse que ficaria somente com 9 e 10, e agora também com 11, né, que eu li por último. Mas antes eu quero fazer uma rápida colocação no início do texto. Ele saiu de Atenas, Paulo, o grande apóstolo, missionário, o pregador da palavra de Deus, e se direcionou para Corinto. Em Atenas ele tinha pregado no Areópago, tinha falado da ressurreição, as pessoas não entenderam, alguns creram, outros não, e depois ele saindo dali, foi até Corinto, e chegou em Corinto, encontrou-se com um homem chamado Áquila. Eu falei em outras pregações sobre essa parceria, sobre essa amizade, sobre esse trabalho de Paulo, citando muitas vezes nas suas cartas e em Atos Apóstolos também, esse casal chamado Áquila e Priscila, aqui citados também. Esse, aliás, é o único texto que fala Áquila primeiro e Priscila depois. A maioria dos textos que nós vamos encontrar sobre esse casal fala Priscila e Áquila. Havia uma igreja na sua casa, Paulo cita eles em outras situações, enfim. Mas o que eu quero falar aqui eles tiveram que sair de Roma, pelo jeito que eles estavam em Roma, e Cláudio, o imperador, mandou que todos os judeus saíssem de Roma. Como eles eram judeus, eles saíram e acabaram indo ali estar em Corinto, e Paulo chegou lá e encontrou com eles. E acabou ficando junto com eles, porque eles tinham o mesmo ofício, como diz o versículo 3, porque eles faziam tendas. Pastor, o que você quer dizer com isso aqui? Existem nas igrejas situações diferentes por relação ao ministério, pastorado, e isso tem que ser bem entendido, bem compreendido. Algumas igrejas adotam apenas o ministério integral. O irmão, quando é chamado para ser pastor, o servo de Deus,
ele então, normalmente, já tem uma profissão, já trabalha naquela profissão, seja ela qual for, mas quando ele vai ao ministério pleno, ele tem que abandonar a sua profissão e dedicar-se somente a ser pastor da igreja, sem ter um trabalho secular juntamente. Em outras igrejas existe um ministério em tempo parcial. O sujeito pode acumular, o irmão, né? O sujeito, a palavra sujeito pode não pegar, não cair bem aos ouvidos. Né? O irmão, servo de Deus, foi chamado ao santo ministério, pode continuar com a sua profissão secular e também ao ministério. Tem base bíblica? Aqui está um dos textos que pode nos dar a base bíblica. Paulo, o grande apóstolo, pregador da palavra, por diversos motivos, em alguns momentos, ali não era uma profissão de carteira assinada, porque não existia isso naquela época, né? Ele fazia tendas também. E até aqui junto com Áquila e Priscila, obreiros da casa do Senhor, e para ganhar o seu sustento material. Paulo dependia da ajuda das igrejas, às vezes ele chegava em certos lugares, a igreja tinha as suas dificuldades financeiras, ou até a dificuldade de entender que havia que ajudar ele como obreiro de Deus, e aí ele trabalhava fazendo tendas e concomitantemente, juntamente, ele também pregava a palavra. Mas apenas aqui uma colocação, não é o principal. Quando chegou a Corinto, foi primeiro que, como ele ia sempre, né, ele tinha Silas e Timóteo, que vieram da Macedônia, encontraram com ele, ele foi testificar primeiro aos judeus. Era o caminho dele. Nós já falamos isso aqui, você lê Atos de Apóstolos vai entender isso. Ele chegava numa cidade, primeiro pregar para os judeus. E comente, quase sempre os judeus não aceitavam ele falar de Cristo por causa da sua religião, do seu pensamento religioso, e disseram, não queremos saber de você. Dessa palavra, isso aí não concordamos, e às vezes até tinham atitudes até violentas, como nós pregamos lá, na época que falamos de Bereia, né? E antes de Bereia, que não houve, acho que estão falando, essa Tessalônica houve, e depois até perseguiram eles em Bereia. Paulo, ele é primeiro a eles. Quando eles não aceitavam, ele ia então pregar aos gentios. E diz aqui o versículo 6, mas existindo e blasfemando eles, ele sacudiu as suas vestes e disse, o vosso sangue seja a vossa cabeça, eu estou limpo desde agora para os gentios. E a parte dele ele fez. Pastor, funciona diferente hoje? Não, meu amado irmão, não funciona diferente hoje. Embora eu vou dizer isso para você uma palavra forte, temos que insistir com as pessoas. Poxa, pastor, eu prego para aquele meu amigo do trabalho e ele não quer saber, ele diz que não quer, ele diz que não quer saber disso, ele não quer ouvir falar, mas eu tenho que insistir, continuar falando com ele. Mas a partir do momento que eu preguei a primeira vez, eu não tenho mais responsabilidade sobre ele, no sentido de que eu já levei o evangelho a ele. Eu já falei com ele de Jesus. Ele não está mais inocente de saber que não existe um Salvador, um Senhor. Mas eu não posso ficar atrás disso e dizer, eu não vou pregar mais. Eu falei, colega de trabalho, pode ser colega de estudo, pode ser vizinho, pode ser parente, seja quem for. Se lhe há uma oportunidade de pregar, pregue essa palavra para as pessoas e insista e continue pregando. Paulo pregou para os judeus, eles não queriam, blasfemaram, então ele partiu para os gentios. E ele entrou primeiro na casa de um homem chamado Tito Justo, versículo 7, servia a Deus, e essa casa estava junto à sinagoga, e acabou o próprio chefe da sinagoga chamado Cristo, aceitou a Cristo, e alguns coríntios também aceitaram a Cristo, e ele batizou. Até aí, uma história normal, uma história completamente quase que igual às outras. Aí vem a parte diferente, que eu disse, versículo 9 e 10. Eu falo isso, meu irmão, eu falo para a glória de Deus. Eu tive a oportunidade, quando a minha filha Alice ainda era bebê, de pregar no mês de outubro, um domingo à noite, na igreja em Mutondo. O pastor que na época estava lá me chamou para pregar. Minha filha Alice Maria nasceu em 1988, então os irmãos verem aí que e ela nasceu em dezembro, então ela devia estar mais ou menos com uns 10 meses
né? 10 para 11 meses. E eu ali preguei. Era bem bebezinho, fui com a minha esposa, e aí aconteceu uma situação lá, e eu preguei nesse texto. Por que você está falando isso? Eu preguei nesse texto, esse texto não, como me lembro até hoje. Minha filha nasceu em 88, então imagina que foi em 89 que eu fui lá. Então depois você faz as tuas contas aí, né? 30 e poucos anos que eu estive pregando ali em Mutombo, na Igreja Metodista Pentecostal, e foi esse texto. E a gente não esquece, marca, né? Eu acabei tendo que dormir lá porque o culto terminava às 9h30 da noite, e na época o ônibus para Caxias e Niterói só saía até às 10 horas da noite, alguma coisa assim, então não tinha como pegar o ônibus, acabei dormindo lá com a minha esposa e com a minha filhinha. Como no dia seguinte era um feriado para mim, dia do comércio, eu voltei para casa tranquilo e a vida continuou. Mas o texto nos diz o seguinte: e disse o Senhor em visão. Então vamos começar a pensar em alguma coisa que é importante. Somos pentecostais e cremos em Deus ainda se revelando ao homem de várias maneiras. Já dissemos aqui na pregação, a primeira delas e a principal é a sua palavra. Mas somos pentecostais e cremos em visões, revelações, sonhos, profecias. Sempre falando, essas visões jamais estarão diferentes, mudarão a doutrina bíblica, o ensinamento bíblico. Tá? Outra coisa, não tem nada a ver com o texto, mas falar, não temos que julgar o profeta, como diz lá em Coríntios, é a profecia. Deus usou uma besta, uma mula, para falar com o falso profeta Balaão. Então não é quem está falando. Quem está falando pode estar falando e depois perder até a sua salvação. Aí é um problema dele com Deus, poder do livre-arbítrio ou não. Mas se for Deus que está falando, ouça, veja o que está sendo dito e coloque perante a Bíblia se é ou não. Aqui no caso foi uma visão. Paulo teve uma visão. O versículo diz: o Senhor em visão disse o seguinte a Paulo: não temas. Temos dito aqui algumas vezes, né? Palavra que está indo direto na Bíblia. E vale muito para hoje, com a Covid-19, com o problema financeiro, com tantos outros problemas que estão ao nosso redor. Por que Deus fala para a gente não temer? Pastor, mas é para temer, a situação está difícil, meu marido está desempregado, meu filho está desempregado, às vezes a família toda está desempregada, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o auxílio emergencial do governo é pouco, é pequeno, vai acabar daqui a pouco, o meu parente está aqui com a Covid ou com outra doença, não pode ir no hospital, e isso e aquilo, e enfim, tem esse problema, não é para eu temer? Não é, marido. Nós somos seres humanos, nós vamos realmente nos preocupar, muitas vezes vamos ficar até tristes, preocupados, mas a gente não é clichê, mas é uma palavra que é dita muito pelos pregadores. Você não tem que olhar para o problema. Você tem que olhar para o Deus que você serve, que é muito maior do que o problema. Se eu fosse rodar na Bíblia Sagrada, andar aqui na Bíblia Sagrada, caminhar na Bíblia Sagrada, eu vou ver que os homens de Deus tiveram situações gravíssimas. Abraão tinha que ter um filho para que a promessa de Deus se cumprisse. Foram 25 anos esperando, em oração, em espera. Isaac, 20 anos de oração da mesma forma para um filho. Moisés estava diante do Mar Vermelho, com 2 milhões de pessoas atrás dele para atravessar. Teve que clamar a Deus e confiar. Então a gente olha para os problemas, puxa, meu problema está grave. Teu problema é grave, a tua situação é difícil, o problema do Brasil é complicado. Aí vem a notícia, o Brasil é o campeão, é recordista, o Brasil é isso. Não, mas irmão, mas Deus está no controle. Não importa o que acontece. A nossa autoridade está fazendo um monte de besteira aí, mas Deus está no controle. A nossa vida, a minha vida, a tua vida, a vida do servo de Deus está nas mãos do Senhor. Senão Deus não faria a palavra, não temas. Pastor, eu não vou ficar preocupado com o problema? Sim, você vai ficar preocupado, mas você vai orar, Deus vai apresentar ele. Lá em Pedro diz: lancemos sobre ele, lançando sobre ele a vossa ansiedade, que ele tem que cuidar de vós. Na hora que bater a ansiedade, você ficar pensando, será, o que vai acontecer? Vai em oração, dobre o seu joelho, fala com Deus, Senhor, está aqui o meu problema, entrega na mão dele. Quanto a essa questão da ansiedade, algumas vezes eu falei na igreja, dei esse exemplo na escola bíblica dominical, em outros trabalhos. Eu pegava a chave que estava no meu bolso e pedia para um irmão,
eu jogava a chave para ele, numa distância lógica que ele poderia pegar, e ele pegava aquela chave. Eu perguntava, essa chave é de quem? Essa chave é sua, pastor. Mas ela está sob o meu poder ou sob o teu poder? Não, está sob o meu poder, a chave está comigo. Eu falei, é como ansiedade. Eu lanço para Deus. Agora, se eu ficar assim, eu quero ansiedade de volta, eu quero ansiedade de volta, eu quero ansiedade de volta, me devolve a ansiedade. Aí Deus vai me devolver, toma, então você quer, então fica. Agora, se eu lanço a minha ansiedade, Deus está com ele, não está mais comigo. Eu vou descansar. Aqui não era caso de problema, era uma situação de perseguição ao Evangelho. O Senhor disse para ele assim, não temas, mas fala e não te cales. É pregar o Evangelho. Pastor, pregar o Evangelho na dificuldade? Sim, meu amado irmão. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Então, até eu vou transformar isso quase que num pedido de oração. Talvez eu tenha mandado para os irmãos os pedidos da Missões Portas Abertas. Eles trabalham com a igreja perseguida. Não é de hoje nem de ontem, é de muito tempo. O líder o fundador desse trabalho é um irmão holandês, que é chamado de irmão André, mas irmão André é um codinome, porque o seu nome verdadeiro não pode ser revelado por causa da perseguição. Desde o tempo do comunismo, lá da União Soviética, ele entrava na União Soviética e levava bíblias para as pessoas. Há lugares, meu amado irmão, que as pessoas, só por falar, eu sou cristão, já acabou tudo. Ele é preso, a família, se afastam da família. Eu tenho orado, eu e minha esposa, diariamente, e creio que os irmãos têm orado, porque temos mandado pedido de oração através do WhatsApp. Cada dia um país, cada dia uma situação. Tem gente sofrendo. Mas será que essas pessoas pararam de falar de Jesus? Não. Porque não é dificuldade, não é o que está contrário que vai fazer. Por exemplo, aqui no Brasil hoje nós estamos com a Covid-19. Se alguém pensar isso vai parar a igreja, não para, meu amado irmão. Está lá o YouTube, está lá o Facebook, está lá o WhatsApp, está lá o Instagram, e a maioria dos pastores, das igrejas, tem essas ferramentas na sua mão e estão pregando a palavra. Já falei aqui numa das pregações, as igrejas estão reunindo assim, a Igreja Metodista Pentecostal, a qual o pastoreio no Jacatirão, na congregação Belfor Roxo, está se reunindo domingo à noite para orar. Outras igrejas também estão fazendo isso uma vez por semana, oram e tal. E o pastor Zé Manuel, que ele prega sempre, é o pastor da nossa igreja em Teresópolis, ele prega sempre domingo, às quartas e sextas-feiras, hoje mesmo ele vai pregar, às 7 horas numa live no Facebook, e ele disse agora, numa das últimas pregações que ele fez, que ele foi reunir domingo de manhã e orar. Foi orar. Ele foi orar. Ele mora quase em frente à igreja, atravessou lá, alugado, é um salão, um galpão. Ele abriu e foi orar. E alguns irmãos vieram orar também, com distanciamento, aquela coisa toda. Mas uma pessoa desviada entrou ali e, ao ouvir a palavra, chorou e voltou para Cristo. Então, meu amado irmão, fale e não te cales. Ah, pastor, agora está na época da pandemia, o pessoal está preocupado com corona, está preocupado com desemprego, está preocupado com isso. Quem vai aceitar Jesus? Não, meu amado irmão, é este o momento. Quantos têm aceitado e às vezes a gente nem vai saber agora. Mas lá na frente, quando a igreja reabrir, talvez a gente chegue, alguém vai chegar, vai entrar na igreja, e quando eu digo igreja, todas as denominações. Vai entrar lá e vai dizer, pastor, eu vi a sua live lá, ou nem que seja aquele pastor, eu vi uma live lá de um pastor X, e foi tocado pelo Espírito Santo, mas eu moro aqui perto dessa igreja, quero ficar aqui, quero servir o Senhor aqui, eu estou desviado, vou voltar para a igreja. Fala e não te cales. Foi o que o Senhor disse para ele. Eu posso pregar dentro da minha casa para o meu familiar. Eu digo, usemos as redes sociais. Usemos as redes sociais da melhor maneira possível. Colocando um versículo, colocando uma palavra, para abençoar vidas. Fala e não te cales. Mas por que o Senhor disse não temas? Vamos ver no segundo versículo. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. Vamos ficar com a primeira parte agora somente. Pois eu estou contigo. Não é isso que nós temos dito aqui, que nós temos dito nossa palavra, temos dito o que o Senhor disse lá em Marcos.
Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isaías profetizou no capítulo 7, versículo 14. O Emanuel, Deus conosco, não é o Deus distante, não é o Deus longe, não é o Deus que não está olhando para nós, é o Deus que está conosco. Mateus fala sobre isso lá no início do seu evangelho. O Senhor está conosco, o Senhor está contigo, está comigo, no meio da dificuldade, dos problemas, da luta, em toda a situação. O Senhor disse para ele, porque eu sou contigo. O que Paulo estava fazendo ali? Estava fazendo a obra de Deus, estava fazendo a vontade de Deus. Mas a dificuldade do homem não é porque você está fazendo a obra de Deus que não vai ter dificuldade, não vai ter problema, não vai ter luta, não vai ter até coisas contrárias. Não, vai ter tudo isso. Mas Deus está contigo. E nesse caso específico, o Senhor disse, eu não vou deixar ninguém tocar em ti. Ninguém vai tocar em ti. Sabe por quê? Eu tenho muito povo nessa cidade. Mas agora vem uma reflexão, meu amado irmão. Paulo recebeu essa visão, Paulo recebeu essa palavra. Eu e você podemos também receber palavras de Deus, até pela Bíblia Sagrada, como eu disse no início, revelações, visões, sonhos. Mas não basta Deus falar comigo. Não basta Deus falar contigo. Precisa você ouvir, colocar em prática aquilo que Deus falou. Paulo poderia falar assim, não, mas é difícil aqui, Corinto. Já tem pessoal que blasfemou, já tem uma certa dificuldade. Eu vou fazer outra coisa, eu vou para outro lugar. Eu vou, mais uma vez, chamar a atenção do irmão, da irmã, que Paulo não era assim. Lá em Atos 16, um pouco antes aqui, o texto corre, ele pretende um lugar para pregar, e o Bitínia, o Espírito Santo não falou não, ele quer para outro lugar, o Espírito Santo falou não. Depois ele recebeu uma revelação de noite, um sonho, me parece, um varão dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele foi para a Macedônia e pregou a palavra lá. Era um homem que estava na direção de Deus. Precisamos da direção de Deus. Pastor, mas eu estou ansioso para fazer alguma coisa. Não. Faça aquilo que Deus te mandou. Na hora certa, no lugar certo, no tempo certo, Deus vai agir. Ele disse, estou contigo. Ninguém vai tocar em ti. O que aconteceu com Paulo? Eu vou dizer uma coisa antes de ler esse último versículo. Paulo, como a gente ia, ficava um pouco tempo numa cidade, pregava judeus, pregava gentios, estruturava ali um pouco a igreja, colocava um líder local e continuava sua viagem missionária até onde o Espírito mandasse ele ir. Depois ele voltava para a sua base, fosse Antioquia, fosse outro lugar. E quando ele voltava, às vezes ele passava nas mesmas igrejas e via como estava o trabalho. Quando ele estava longe dessas igrejas, estava em uma outra, recebeu alguma notícia dos obreiros através de alguém, ele escreveu as cartas que temos aqui. Você sabe que isso tem no Novo Testamento para orientar doutrinariamente e espiritualmente a igreja. Mas aqui foi diferente. O versículo 11 diz, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. É interessante, meu amado irmão, que o versículo não fala em pregar. Ele pregou, lógico. Ele pregou. Vidas aceitaram a Cristo. O Senhor diz, fala e não te cales. Mas o fala não te cales não é somente pregar. Porque o Senhor disse para Marcos, ide e pregar o evangelho a toda criatura. E disse para Mateus, a mesma mensagem, mas colocada de uma forma diferente. Ide fazer discípulos. É necessário pregar a palavra, é necessário discipular, ensinar a palavra de Deus. Pastor, estão falando de teologia, doutrina, armar teologia. Não estou falando isso não, meu marido. Isso aí é para quem pode estudar um seminário, beleza. Mas ensinar. As pessoas, eu acabei de pregar recentemente sobre Filipe Eunuco. Entende tu que lê? Não entendo. Tem gente hoje que está dentro da igreja, aceitou Jesus, se converteu, está ali, mas não está entendendo ainda a Bíblia. É necessário que aprenda. Temos a escola dominical? Temos. Agora não estão funcionando por causa da Covid. Mas só a escola dominical, 1h30, o professor ali falando, 1 hora e pouca, não tem como. Mas é necessário, é importante. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando a eles a palavra de Deus. Pastor, deu resultado? Logicamente que deu, meu amado irmão. Mas depois ele teve que escrever o 1 Coríntios, 2 Coríntios, muitas coisas que eles ainda não entendiam. Mas ele fez o que Deus mandou. Não temas, mas fala e não te cales. Deus tem muito povo para aceitar Jesus. Em Caxias, no Rio de Janeiro, no Brasil.
Deus tem muito povo para aceitar Jesus, que acessa o Facebook, que acessa o YouTube, que acessa o WhatsApp, que acessa o Instagram ou qualquer outra rede social. E a nossa obrigação é falar. Falar o quê? O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Anunciar que Jesus Cristo salva, cura e liberta, transforma o homem, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. Deus possa abençoar nossos amados irmãos através dessa palavra. Eu estou orando por ti, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos a qual o Senhor tem derramado em nossas vidas. Não somos merecedores, mas o Senhor é um Deus misericordioso. E assim como o Senhor foi com Paulo, não só em Corinto, mas foi em Atenas, foi em Éfeso, foi na Galácia, foi em tantos lugares onde ele pregou a palavra. Senhor Deus, que vidas foram alcançadas, foram transformadas. Senhor Deus, possamos falar a tua palavra, pregar este evangelho, ensinar as pessoas a tua palavra, Pai. Que elas possam aprender, guardar em seu coração e ser transformadas. Talvez, Senhor Deus, algumas pessoas que nós pregamos, quando eu digo nós, todos os pastores que estão pregando aqui através das redes sociais, todos eles, Senhor Deus. Talvez algumas vidas vão se converter e a gente nunca vai vê-la aqui na terra. Porque elas vão se converter e vão para uma outra igreja, porque elas viram através de uma rede social, mas moram longe da igreja a qual o pastor que está pregando pastoreia, ou pode estar ali, e vão para uma outra denominação, para outra igreja, e estarão ali te servindo até o dia final. Mas lá na glória nós vamos encontrar, Pai. E temos que pregar hoje, pregar agora, pregar a tua palavra, aproveitar a nossa oportunidade. A igreja, entre aspas, está fechada, né? As quatro paredes, por causa do distanciamento social. Mas a tua palavra não está presa, nem impedida de ser pregada. Abençoa o teu povo, aquele que estão, Pai, com alguma enfermidade, seja do corpo ou da alma, Pai, curando, aqueles que estão com algum problema, dando a solução e dando a tua vitória, Pai. Possamos continuar fazendo a tua obra e o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Te pedimos ainda pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa noite através dessa palavra, em nome de Jesus.